Pronto, acho que estamos ao vivo agora. Isso aqui é? Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. Tá tudo certo agora. Pedimos, pedimos desculpa pela demora aí, deu uma série de problemas técnicos. Travou o computador da transmissão, depois travou o computador a internet do Minhoca, depois o computador do Minhoca. Enfim, mas agora tá tudo resolvido. Então tá. A live de hoje é com o tema Cavernas do Distrito Federal. O nosso palestrante, eu vou ler aqui um pouquinho sobre ele. Né? Tá. É o Guilherme Vendramini, conhecido como Minhoca. Ele é um antigo membro do nosso grupo, do Gregel. Ele. Rapidinho. Tá aqui, vou ler aqui a descrição dele. O Guilherme Vendramini é geólogo pela Universidade de Brasília, iniciou na espeleologia em 87, no nosso grupo, no Gregel. Profissionalmente, atuou como consultor ambiental com foco em espeleologia e também integrou o quadro de consultores do SECAV em 2006. Atualmente, ele é analista ambiental na diretoria de licenciamento ambiental do IBAMA e vai falar um pouco sobre sua experiência aí, tanto na parte espeleológica aventureira, assim, e na parte profissional, né, em relação às cavernas que a gente tem no DF. Tá, te passo a voz agora, pode mandar bala, minha. Só um minutinho que eu vou botar a sua transmissão aqui. Aqui. Eu me tiro. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Infelizmente, a gente teve esse atraso aqui, está chovendo, deu raio, acabou a luz, acabou a internet e já voltou, está normal. Vamos dar continuidade. Gente, essa rodada de vários eventos para comemoração dos 35 anos do Gregel está me fazendo super bem, porque eu estou revisitando informações, revisitando até caverna já com eles, e por isso eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da memória, um pouco do que eu aprendi, e eu espero que esse compartilhamento motive a todos a dar continuidade a essa tarefa, esse trabalho maravilhoso que a gente pratica por pura paixão. Vamos lá, eu vou falar sobre as cavernas do Distrito Federal, o que a gente tem de conteúdo, né, já coletado ao longo de tantos anos, e o que isso significa e o que a gente deveria ou vai fazer com essas informações. Essa é a grande implicância do que eu quero falar. Assim, acho que não faz sentido eu trazer informações como se fosse um mero almanaque, uma enciclopédia. Muito longe disso, pelo contrário, eu não tenho hoje condições de falar de todas as cavernas do DF, porque o tempo passa e a gente é meio que atropelado pelo conhecimento. Mas eu creio que eu tenho uma boa quantidade de informações e uma noção ampla do que aconteceu, né, para a evolução das cavernas aqui na nossa região. Vamos lá. Gente, primeiro, antes de tudo, assim, somos todos envolvidos com essa história de espeleologia aqui, né, e todo o conhecimento que a gente tem no Distrito Federal, ele não foi produzido pelo grupo, pelo Gregel, né, antes de nós, em 77 já tinha iniciado as atividades do AGP, do Espelho Grupo de Brasília, o Gregel veio em 85, em 84 o GREC, né, o Grupo de Resgate, que não teve muita produção, né, ainda mais aqui dentro do DF, a gente não tem historicamente, muitos dados do que eles deixaram de contribuição, mas participaram. E depois disso, não só os grupos de espeleologia, a gente tem que abrir assim, abrir a nossa visão e ser muito justo, porque o próprio governo do Distrito Federal, na pessoa, assim, na instituição, nossa, deu um raio aqui, na instituição da Secretaria de Meio Ambiente, antigamente a Sematec, depois virou Semar, IBRAM, agora é Brasília Ambiental.
assim, houve pessoas lá que participaram de trabalhos ao longo desses anos, porque eles tinham um foco muito importante na conservação, por ter unidades de conservação já definidas aqui no Distrito Federal. Então, eles, com alguma paixão também, eles tiveram uma colaboração muito importante na descoberta de parte desse patrimônio. Tirando isso, obviamente, o próprio SECAV, né, o SECAV, depois que foi constituído, já mais para o início dos anos 2000, já teve também uma colaboração bastante importante, principalmente na validação de algumas informações, que é um grande problema que a gente tem. As nossas informações, ao longo dos anos, elas se iniciaram de forma precária, porque a gente tinha poucos recursos, né, não tinha tecnologia, não tinha GPS, não tinha... Até para a produção de mapas e fotografias, a gente tinha muito pouco recurso. E depois do SECAV, eu acho que tem uma contribuição muito grande das próprias empresas de consultoria ambiental, que são empresas que nos últimos anos foram demandadas a fazer levantamentos que trouxeram, na verdade, um quantitativo muito maior de cavernas do que a gente foi capaz de produzir ao longo de um tempo muito maior, anteriormente. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma coisa, e vai ser bem rapidamente. Até, eu não acho que a nossa noite vai ser muito longa, eu acho que senão seria muito cansativo. Essa foto não é do DF. Para quem conhece, se eu estou falando com a maioria dos espeleólogos daqui, isso é Jabuticaba, fica em Formosa, é uma caverna exuberante, mais de 1,5 km de galeria de rio subterrâneo, em calcários do Grupo Bambuí, Grupo Geológico Bambuí. Esse é um detalhe da Gruta Bart Caverna, pertinho da gente, mais ao sul, em Unai, Minas Gerais, em calcário, formação vazante. Muito exuberante, muito ampla, uma evolução geológica cíclica, com vários recobrimentos, várias fases, algo impressionante. Aliás, uma galeria fóssil de um sistema fluviocárstico muito complexo, que é lá na região do Rio Areia. Essa, todo mundo também conhece, o pessoal daqui, é a Gruta dos Ecos, em Corumbá de Goiás. Nem é uma caverna em rocha carbonática somente, mas ela evoluiu com a participação do colapso de rochas de micaxisto, principalmente, né, sobre uma lente de mármore, e gerou uma caverna de um volume estonteante também. Essa palavra eu vou repetir porque essas cavernas são magníficas. E essa é o Buraco das Araras, já no canto nordeste aqui do DF, em Formosa, que apesar de ser uma rocha mais semelhante ao que existe no Distrito Federal, é uma feição geomorfológica que a gente não tem similar em muitas regiões do Brasil, por ser uma dolina em quartzito. Né? A gente tem muitas dolinas em calcário mesmo, calcários maciços, mas as de quartzito são mais incomuns. O que eu quis dizer com isso? O Distrito Federal é rodeado de grutas exuberantes, magníficas, grandes, volumosas, bonitas. Só que nós sabemos bem que não é isso que a gente encontra no DF, isso deveria ter um motivo. Qual que é o motivo para isso? A geologia, ela é uma heterogeneidade muito grande, por ironia do destino, o quadradinho da gente aqui, o Distrito Federal, ele está numa região que se encontram vários grupos geológicos. Porém, assim, em termos de potencial para geração de cavernas, né, desenvolvimento, só uma pequena área é mais favorável. Essa região aqui, vou falar rapidamente do mapa do DF, que essa região nuclear aqui, que envolve o plano piloto, é uma distribuição de sequências de rochas, né, metamórficas do grupo Paranoá. Né, aqui tem basicamente rochas siliciclásticas, quartzitos, meta-argilitos, meta-siltitos. Essa região a leste, esse cinza claro, é uma interferência que a gente tem aqui, uma cobertura do grupo Bambuí, mais recente que o Paranoá, mas nessa região não tem rochas favoráveis para geração de cavernas.
a formação Serra da Saudade, o topo dela, então são regiões, são materiais mais clássicos, terrígenos também. Esse verde claro nesse extremo aqui, essa pontinha, é uma contribuição do grupo Araxá, que tem rochas metamórficas, xistos e algumas lentes de rochas carbonáticas. Porém, eu aqui do Distrito Federal, nessa língua aqui, marrom também, que entra aqui na região do Rio São Bartolomeu, esse rio, é o grupo Canastra, que basicamente também são rochas, são filitos, rochas sedimentares, metamórficas, muito finas, e não há um karst aqui que a gente possa reconhecer, pelo menos em superfície, apesar de que a gente acredita assim, que a hidrogeologia aqui é muito favorável para um karst ocluso. Há rochas carbonáticas em subsuperfície, a grandes profundidades, que geram um aquífero kárstico muito importante, inclusive para o abastecimento de água de São Sebastião. Agora, falando em karst verdadeiro, o potencial de cavernas DF está nessa região norte e noroeste, que é uma faixa estreita de uma unidade do Grupo Paranoá, que é a pissamopelito carbonatado, o PPC, a última unidade, a de topo do Grupo Paranoá, que acontece aqui no DF. Aqui tem as lentes carbonáticas, calcários e dolomitos, e aqui ficou evidenciado o grande potencial. Essas unidades geológicas, elas, assim, pelo mapa deu para perceber, mas numericamente, assim, o Grupo Paranoá tem 65% de cobertura no DF, enquanto o Bambuí e o Canastra, 15% cada um. O Araxá só contribui com 5%. Então, já é bem mais fácil compreender que é o Grupo Paranoá que é o maior contribuinte aqui para o nosso potencial de cavernas. Um mapa um pouco mais antigo, dessa região noroeste do DF, se vocês reconhecerem aqui, é a pontinha do Lago Paranoá. Então, caminhando para o norte aqui, no noroeste, nós temos a formação pissamopelito carbonatado, o PPC, que é esse amarelo claro. As manchas azuis, esses contornos azuis, são o registro, quem fez esse mapa, quem elaborou na época, nos anos 90, identificou aqui as lentes de carbonatos que a gente tem. A maior parte delas está aqui representada, algumas por questão de escala não estão, e algumas que provavelmente não foram identificadas também não estão. Né? Esse mapa ele foi muito importante para a gente ir ao campo no final dos anos 80, procurar alguns registros, procurar algumas áreas que a gente poderia encontrar caverna. Em função disso, em função desse conhecimento, a gente tem a produção de uma informação que só foi requerida nos últimos anos. A gente, hoje, necessariamente, a gente gera esse mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas. A gente quem, assim, quando se procura cavernas, assim, no âmbito da necessidade mesmo, do licenciamento ambiental, a gente precisa definir onde são as regiões mais favoráveis. Então, toda aquela informação geológica ela é condensada, cruzando com outras informações, no mapa de favorabilidade. Para o DF, se confirmou aqui nessa região norte, o vermelho são as regiões mais favoráveis, com laranja seguindo em segunda posição. A grande mancha verde que agora a gente vê aqui cobrindo quase todo o DF é a região de mais baixa favorabilidade. Tá? Mas isso não significa que não pode ocorrer. O amarelinho é intermediário, é médio, e a gente encontra cavernas nessas regiões também. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá. Hoje, o universo de pontos, né, se a gente extrair os pontos do cadastro que existe, esse cadastro é o CANIE, o cadastro organizado pelo ICMBio, pelo SECAV, nós temos esses pontos vermelhos assim distribuídos. Essa região norte, que eu estou dando mais ênfase a ela, é o pissamopelito carbonatado do Paranoá, e alguns pontos aqui distribuídos, perdidos, aleatórios. Um aqui bem pertinho aqui de onde eu moro, aqui no São Bartolomeu, na verdade, no Jardim Botânico aqui, São Sebastião. Um pontinho aqui na Ceilândia, um pontinho aqui no meio do mato, bem lá no extremo oeste, né? E alguns pontos mais altos em algumas cabeceiras de drenagem aqui na Chapada da Contagem. Vamos ver o que isso significa, então. De fato, toda a outra região, aqui a leste, não teve potencial identificado, nunca ninguém deu notícia de existência de cavernas aqui. Pode ocorrer? Em alguma situação muito específica pode, mas acho que a gente ainda não se dedicou a essa busca.
Aqueles pontos vermelhos, eles significam 155 cavernas, 155 cavidades naturais, né? Cavidades, grutas e abismos, as que a gente tem que definir, dividir em tipos de cavidades naturais. Um pouco do histórico desse crescimento desse número aqui, vem representado aqui. Eu não tive nem condições de extrair isso aqui ano a ano, mas são anos que são marcantes. 85 foi a grande largada. Eu imagino que aqui foi encontrada a primeira caverna, que é a DF001, que é a tal Gruta da Cobra, está registrada pelo EGB lá no cadastro. A Gruta da Cobra, inclusive, ela mudou de nome, é a Gruta do Água Rasa, que foi descoberta pelo Grejal, redescoberta depois, e o cadastro foi duplicado. Até hoje, a Gruta da Cobra consta no cadastro, são 2 pontos totalmente diferentes, mas as informações históricas das pessoas que na época tinham participado disso, dá a entender que a Gruta da Água Rasa é a Gruta da Cobra. Isso é uma falha, a gente vai falar disso depois. Em 2006, a gente tinha um quantitativo de 36 cavernas. 2006 foi o ano que eu já tinha 10 anos que eu me considerava aposentado, e a gente teve que fazer um levantamento das cavernas da APA do Cafuringa, que está nessa área norte do DF. E a gente tinha essas 36, com mais algumas fora da APA, claro. 2011 já teve um pulo, quase duplicou aqui, né, para 63, que também já cresceu bastante em 2017, para 93, poucos anos depois, 2020, 155. Esse crescimento aqui absurdo, muito rápido, ele se deu por aquilo que eu falei agora, assim, a necessidade de fazer levantamentos sistemáticos, busca por cavernas em áreas de licenciamento ambiental, e no DF isso é marcante por causa das minerações que existem naquelas rochas carbonáticas, né? Eles, por obrigação legal, têm que fazer o levantamento, as equipes das consultorias vão a campo com uma missão muito objetiva, e são capazes de identificar muitas dezenas de cavernas em muito menos tempo que a própria prática espeleológica ao longo de tantos anos foi capaz de produzir. Isso é normal, tem acontecido no país, a gente passou de menos de 5 mil cavernas para 20 mil em poucos anos no país. Dessas cavernas, eu consegui adquirir valores de tamanho delas, projeção horizontal, de 92 somente. Algumas outras a gente sabe que estão mapeadas, mas eu não adquiri, não consegui resgatar os valores. Essas 92 grutas têm 6 mil metros de extensão somadas, projeção horizontal. Só ali na região do Rio Areia, como eu mostrei aquela foto da parte caverna, no início da apresentação, só ali a Gruta do Areia já está com um pouco mais que isso aí, uma gruta somente. Então a gente precisa somar tudo isso para chegar num desenvolvimento razoável. Não que eu esteja diminuindo o valor que eu dou a importância que eu dou para o tamanho das nossas cavernas, porque eu acho que o que tem de mais importante não é essa questão de extensão, mas a variabilidade delas, né? A quantidade de formas e processos e épocas que foram períodos, né, que a gente tem de registro dentro da área do Distrito Federal. Dessas grutas, a maior de todas é um conjunto de 2 grutas, que antigamente eram uma, Sal e Fenda 2, juntas somam 728 metros, foram unidas por um único conduto poucos anos atrás. A gente pensava que eram 2, agora somente uma. No cadastro ainda estão 2, a gente precisa corrigir isso. A média de tudo isso é 65 metros, uma média muito baixa em relação ao país. Graficamente, a gente percebe que é o seguinte, essa barra mais alta, Sal e Fenda. Acompanhado aqui com um pouco menos de 400 metros, 380, é a Gruta do Quipreste, uma gruta muito especial, num lugar especial que é o Morro da Pedreira. Depois a curva cai, eu estou fazendo de trás para frente, mas a gente tem mais 3, 4 grutas, né, nessa faixa de 200 e poucos metros, 100 e tantos metros. Assim, muito mais da metade das cavernas não chega a ter 50 metros. E a grande maioria é realmente abaixo de 100. Né? Então, a gente tem um universo de cavernas de pequeno porte no Distrito Federal, com algumas exceções. As exceções, elas são explicadas pelos registros os registros espeleogenéticos que a gente observa dentro das cavernas. Assim, nessas grutas em especial, essas maiores, está muito evidente que houve um processo de
dissolução muito mais, se não prolongado, mas muito mais forte, né, com muito mais disponibilidade de água e de condições para gerar as galerias, claro, associada à litologia, à mineralogia das rochas, porque se a litologia não ajuda, pode ser que não gere nada tão significante. Vamos lá, então a gente tem, na região norte, né, no norte e noroeste, as rochas carbonáticas, são 143 cavernas, a grande maioria. As outras cavernas que não estão em rochas carbonáticas, em rochas siliciclásticas, metamórficas, do grupo Paranoá, metamórficas porque a gente não tem arenitos aqui, a gente tem quartzitos, né? Então, via de regra, no Brasil, a gente está acostumado com o termo siliciclástico para falar de cavernas em arenito, em quartzito, mas o termo siliciclástico ele fica incompleto, então a gente, acrescentando metamórfico, já dá a entender que a gente está falando de uma rocha um pouco mais resistente. E uma gruta em latossolo. Uma curiosidade. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar disso. Vamos chegar lá. Bom, uma outra forma de a gente explicar, de a gente subdividir as cavernas, é que a gente tem 131 grutas, que são as cavernas na horizontalidade, né, predominantemente horizontal. Isso é um conceito muito antigo da espeleologia. Enquanto são 23 abismos, são preferencialmente verticais, né? Os abismos você não pode imaginar como um poço único, verticalizado, né? Mas a sequência de galerias que no seu somatório vai dar uma extensão na vertical muito maior que na horizontal para aquela cavidade. Então, tem 23 abismos, sendo que 21 são no Morro da Pedreira, um lugar muito, muito propício para ter esse tipo de coisa. E 2 abrigos. O abrigo, ele tem por definição também, eu até não concordo com isso, mas não preciso trazer isso à discussão, ele tem por necessidade que a abertura, a boca da caverna, que a gente define como a projeção da boca, maior, mais alta, do que a extensão dessa linha da boca até o fim da galeria, né? Se essa altura é maior que a extensão, são abrigos. Temos 2 no DF. Os 2 são questionáveis, para mim. Vamos lá, vamos falar do karst em rochas carbonatadas. De novo, a região norte do DF, mas eu excluí aqui os pontos... não, desculpa, essa figura, eu deveria ter excluído alguns pontos. Nessa região noroeste, onde o karst em rochas carbonatadas predomina, eu acho que é importante a gente ter uma interpretação evolutiva já, né? O que propiciou a evolução dessas cavidades aqui nessa região e qual a diferença entre elas, quais são as características entre os grupos de cavernas. Isso, via de regra, para o karst, para os fenômenos karst, está associado às bacias hidrográficas, né? Cada bacia, cada rede de drenagem com uma energia, né? Um gradiente, muitas vezes mais propício para ter mais tempo para favorecer a ação da água freática, muitas vezes um processo mais rápido, uma dissecação do relevo mais rápido. Todas essas microbacias, do oeste, o Rio do Sal, esse rio aqui, o Rio da Palma, onde conhecemos aqui o Poço Azul. Aqui o Ribeirão Cafuringa e o Pedreira e o Cafuringa, me desculpe, que são da bacia do Pedreira. Aqui o Rio Contagem, vai embora para o norte. E aqui o próprio Rio Maranhão, que passa dentro do DF nesse pedacinho e segue para o norte, são bacias até aqui independentes que se unem no Rio Maranhão mais ao norte e participam da bacia do Tocantins. Mas enquanto aqui no DF, elas são independentes, são microbacias independentes. E de fato a gente, olhando com detalhe, a gente percebe que as grutas têm características que explicam a evolução independente de cada uma dessas subbacias. Vamos lá, estou indo para a ponta noroeste. O Rio do Sal é um rio de muito boa vazão aqui, encontra com o Rio Dois Irmãos e delimita essa região dessa microbacia. As grutas principais aqui, o Sal Fenda 2, um pequeno afloramento nessa região, né? Ele não se vê normalmente assim muito fácil, é uma mata e recobre o afloramento. Há um conjunto de outras grutas bem menores aqui ao norte, que são as grutas Fenda,
as Fenda 1, que era uma gruta perdida, que é esse ponto, e as outras duas fendas, que se chamam Eustáquio e Rios, dois colegas que descobriram as cavernas posteriormente, procurando a gruta da Fenda 1. E aqui no topinho da escarpa, aqui no topo não, na meia encosta, a gruta da muralha, o muro de pedra. Uma gruta interessante, que mesmo pequena, ela tem o único registro conhecido arqueológico, digamos assim, mas histórico, pelo menos, no Distrito Federal, conhecido, né? Aqui existe, dentro da caverna, uma construção de um muro arrumado de pedras, feito por pessoas muitos anos atrás. Acreditamos que é uma coisa histórica da ocupação dessa região. Mas aqui na bacia do Ribeirão Dois Irmãos, uma contribuição importante, cavernas que também são bem amplas, Dois Irmãos, a Barriguda e o Labirinto da Lama. Elas são muito similares, todas elas guardam, junto com a Gruta do Sal Fenda 2, estruturas muito grandes de dissolução freática, salões muito amplos, né, estruturas reliquiares, pendantes, colunas, né, colunas de rocha, que eu quero dizer, pilares de rocha, né, não colunas de espeleotemas, que registram, e estão inteiros, não tem grandes desabamentos aqui, registram uma fase freática muito importante. Uma participação exclusiva aqui, uma participação especial, é esse pontinho, a Gruta da Garapa. A Gruta da Garapa, ela é uma gruta atípica, totalmente atípica. A gente vai chegar lá. Porque ela tem uma evolução em 4 rochas diferentes. São 4 rochas na estratigrafia do corpo da caverna. São rochas com carbonatos e com influências de menores de carbonatos, né, em planos menores. E ela se formou por uma brincadeira aqui da geomorfologia. Vamos lá. As características dessas grutas. Olha a gruta do Sal Fenda 2, o conjunto, tem uma entrada muito exuberante, né, que já é a única área da caverna que já tem um processo evolutivo mais avançado, com desabamentos e recobrimentos de espeleotemas de grande porte. Cauê é o cara que fez essa foto, grande cara. Vamos lá dentro da Gruta do Sal Fenda 2, você percebe que tem um preenchimento de espeleotemas muito, muito evidente, também, assim, volumosos, né, não é tão comum no Distrito Federal, eu acho que isso aqui se destaca, né, nós temos grutas com espeleotemas, um DF inteiro, mas com esse volume, o Sal Fenda 2 se destaca. Uma estrutura interessante dentro do Sal, isso aqui, na verdade, é na Fenda 2, no ramo da Fenda 2. O que eu quis dizer, as estruturas reliquiares, esses pequenos pilares de rocha, esses pilares que já foram corroídos aqui, né, destruídos pela ação da água freática, registram exatamente o espaço primordial da ação da água freática, sem que depois de tanto tempo nada mais aconteça, que a gente não tem mais sedimentos cobrindo isso, a gente não tem espeleotemas cobrindo isso, e a gente não tem desmoronamento acabando com isso. Então, é um pedacinho primordial, antigo, original, que a gente muito raramente consegue encontrar dentro de uma caverna, né? Lembra-se disso porque as outras grutas estão em processo avançado já, até de destruição em muitos casos. E esse pedacinho da Fenda 2, não, está conforme foi feito. A Letícia está aqui nessa foto fazendo a escala e enfeitando a foto. Olha só, a morfologia dessa gruta, do sistema Sal Fenda 2, ela impressiona realmente. É um sistema reticulado aqui, labiríntico, né? Você vê uma direção preferencial noroeste para as galerias maiores, mas com interferência de direções, pelo menos em 2 outras direções, uma mais norte-sul e uma mais nordeste, para formar esse grande sistema. Um único conduto interliga nesse ponto as 2 cavernas. Percebe-se que os cortes, elas têm uma evolução também vertical, já uma participação de água vadosa aqui, corroendo a parede da caverna aqui, formando canyons, né, isso é uma evolução secundária, mas não é uma caverna que apresenta um grande desnível na vertical, elas têm um espalhamento horizontal muito, muito mais significante. Daí se formou a maior caverna do DF. O Labirinto da Lama, uma gruta lá próxima, que também a gente pode registrar aqui, a rocha original, aqui uma cúpula, né,
que registra aqui a ação da água freática, quando ela estava aqui fazendo pressão. Essa água aqui, que formou esse pequeno lago, na época da chuva somente. Na época da seca, é a lama que fica aí. Né? Então, ainda existe uma oscilação, preenchimento de água, mas não é a água que foi exatamente a responsável por essa abertura aqui no teto. Essa aqui está aqui do meu lado, dando apoio moral aqui, tecnológico, para eu executar essa live com vocês, e a Ju. A Gruta da Barriguda, que é exemplo da Gruta do Sal, tem grande preenchimento de espeleotermos, mas é uma gruta pequena. Ah, bom. Bom, gente, a Gruta da Garapa, como eu disse, ser especial, a gente já percebe na entrada que a gente tem, assim, blocos de rocha que não são tão carbonáticos, né? Percebe-se pela aparência mesmo da fratura aqui. E é uma gruta que evoluiu desculpa, ela na verdade, ela está associada a uma dolina, que é a dolina da Garapa, e a dolina gera um cone de injeção para dentro da caverna, nessa rampa, né, nesse perfil geológico, que já preencheu as cavernas alguma vez, pelo menos, totalmente, de sedimento terrígeno, que hoje já está bem lavado esse sedimento. Aonde ele foi parar? Não sabemos. A gruta está obstruída aqui pelo próprio sedimento. Eu disse que ela tem uma participação de 4 rochas, né? A gente tem aqui, creio eu, porque essa informação da litologia, que é a litologia que envolve as cavernas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que normalmente a gente vai para o campo ver a caverna em rocha calcária e fala, é calcário. Mas pode não ser, pode ser uma marga, pode ser um dolomito, né? Aqui a situação é mais complicada, assim, são rochas de mais alto grau metamórfico, né? Eu creio que aqui é um metaceltito calcífero, por baixo uma metamarga, porque aqui tem uma participação muito argilosa, e um metacalcário laminado, um metacalcário um pouco mais maciço aqui. Essa foto representa o afloramento no interior da gruta, nesse contato entre os dois metacalcários. De qualquer forma, uma gruta que evoluiu karsticamente, né, porque tem rochas carbonáticas, mas as rochas na superfície, o metaceltito, elas caíram para dentro da gruta, né, houve um dolinamento, fraturou aqui, pela fragilização da estrutura. É uma gruta muito interessante, muito sui generis. Eu faço questão de mostrar essa figura que o Júlio Linhares fez, é um cara muito artista, para representar em bloco diagrama esse fenômeno. A dolina da Garapa, cheia de vegetação, uma árvore que é uma garapa, e o cone de injeção de sedimentos, né, aqui uma pilha de sedimento que existe lá, para dentro do espaço da caverna. Vamos lá, senão a gente não chega. Vamos para outra região mais central e norte, que é o Morro da Pedreira. O Ribeirão da Pedreira passa hoje tangente a um morro muito, muito expressivo, muito grande, com torres e com canyons. O karst aqui é muito, muito exuberante, até por ser assim exumado, mas ficaram estruturas de lapiás fantásticas aqui. Muitas torres, paredões, com 15, 20 metros de altura. E é também o campo escola de escalada aqui perto de Brasília. Esse ponto perdido aqui trata-se de uma gruta siliciclástica, não deveria ser amarelo para mim hoje, e está no leito do Ribeirão Cafuringa, é a Gruta do Leal, na cachoeira, são grutas associadas a cachoeiras. Vamos lá. Gente, a evolução do conhecimento é engraçado. Em 92, a gente produziu essa figura com 12 cavernas que se conhecia no Morro da Pedreira. A tecnologia era pouca também, a gente conseguiu gerar esse mapinha aqui, um pequeno modelo de terreno, modelo digital, e plotou esses pontos à mão mesmo. Foram plotados à mão, as primeiras coordenadas saíram daqui. Então, a gente subia lá no morro, olhava para o lado, para o leste, para o oeste, e achava que estava aqui. Essa era a técnica, né? A gente aprendeu, quem é da geologia ali nos anos 80, sabe que era assim mesmo, era foto aérea, e no campo você pingava o seu ponto lá na imagem, na foto ou no mapa. Apesar de que, na relatividade, esses pontos estão bem posicionados. Matematicamente, em termos absolutos, eles estão errados, com certeza. Isso foi corrigido graças à tecnologia. Hoje, em 2020, totalmente diferente, né? Para os novos isso é normal, mas para a gente é uma coisa fantástica.
a gente tem esse enxame de 69 pontos conhecidos. Isso é uma das questões que eu falei no início. Todos esses pontos vieram para cá, né, surgiram, porque foi feito um esforço muito grande, foi a Panorama de Estudos Ambientais, uma empresa de consultoria aqui, que tem a participação, né, na verdade, dirigida por um espeleólogo do EGP, o Edvar, e os que integram a Panorama, o Samuel, o Tiago, todo mundo. Eles tiveram que fazer um trabalho aqui para fazer o primeiro levantamento mais consolidado, mais detalhado, para que se faça o plano de manejo desse local. Por que o plano de manejo? Porque essa é uma das poucas unidades de conservação dedicadas a cavernas aqui no DF. Na verdade, nós temos duas, eu esqueci de falar. A Gruta do Sal foi decretado como monumento natural, é uma unidade de conservação de proteção integral, e o Morro da Pedreira também. Né? Na época, a gente conhecia 10 grutas, já tinha sido suficiente para saber a importância do morro, e hoje são 69, e isso, na verdade, se nós formos em outras regiões do país, onde o potencial kárstico é grande, numa mesma área, num afloramento assim, se não tiver a característica semelhante ao Morro da Pedreira, né, que tem um fraturamento muito intenso, a gente percebe pelos canyons e pelos lapiás que a gente tem lá, a gente não encontra 69 cavernas. A gente encontra, talvez, algumas outras, menos dezenas, mas de maior volume, né? Quando o calcário é mais maciço, com estratos mais largos. Mas o Morro da Pedreira aqui, a história dele evoluiu para esse enxame, para esse queijo suíço de cavernas. O que é importante nisso aqui, cientificamente, e a gente vai chegar nessa conversa mais tarde, é que nós temos um sistema espeleológico, né? A definição de sistema espeleológico é uma ideia de 30 anos atrás, está caindo em desuso, não deveria, mas a gênese desses pontinhos, ela tem tudo em comum, um com o outro, né? Tanto na distribuição horizontal, mas aqui, no Morro da Pedreira, na verticalidade também. A gente encontra níveis evolutivos de caverna na vertical distintos, fases distintas de evolução ao longo desse maciço calcário aqui. Essa foto mostra só o principal afloramento do núcleo do Morro da Pedreira. Toda essa área onde está aqui o pessoal, e depois esse morro, também tem rochas aflorantes e cavernas importantes. Inclusive, a maior delas não está nesse maciço, está na outra vertente, lá atrás dessa pedra aí. A característica do Morro da Pedreira é esse pavimento de lapiás, né, de gretas e lapiás, e um território muito arrasado, o karst é totalmente exumado, e fica até mais imponente quando a gente vê o Maguinho andando sobre os lapiás aqui. Salve, Maguinho. Gente, o que tem no Morro da Pedreira de tão interessante? Eu nem tenho condições de mostrar, de me dedicar ao Morro da Pedreira, mas se a gente tiver acesso, se vocês tiverem um dia acesso, quando for publicado esse trabalho do levantamento para o plano de manejo, né, que a Panorama está fazendo, a gente vai ver que as cavernas têm uma estruturação muito didática, né, é um verdadeiro campo-escola de espeleologia, e isso é representado pelo que a gente encontra de morfologia interna. A gruta primeira delas não foi a primeira a ser descoberta, mas é a primeira quando a gente sai do estacionamento, para quem vem do oeste, e entra no morro, já encontra ela de cara. Né? Olha que a primeira delas é a a galeria mais inferior do Morro da Pedreira, digamos assim, topograficamente, em desnível não, em cota, né? E ela mostra aqui o que a gente gosta de ver, galerias freáticas, né? Essa estrutura aqui em cúpula, né? E o que é muito comum também, um preenchimento de sedimentos, que isso ocorre em todas as cavernas, mas aqui ela ocupa uma área bem grande. O Morro da Pedreira também ele é muito reconhecido por ter grandes conjuntos de espeleotemas, né? Aqui na Gruta dos Caramujos, uma feição totalmente diferente aqui, a dissolução do teto
e do piso nessa região, melhor estar lá dentro para poder explicar, mas ela tem uma estruturação, essa indentação aqui do teto, porque aqui nessa área o bloco de rocha ele está basculado e as camadas estão meio subverticais. A Gruta da Cortina Sagrada também é muito famosa por alguns aspectos interessantes. Primeiro que ela é uma bagunça de níveis topográficos, a gente consegue reconhecer ali uns 4 ou 5 níveis distintos na vertical, e ela é muito preenchida por espeleotemas, né? Essa é a cortina Bacon, que deu nome à caverna, a cortina sagrada. Foi o tio Zé que deu esse nome. A Gruta Cortina Sagrada ela foi amostrada uma estalagmite dela num trabalho de mestrado da Universidade de Brasília, em 98, se eu não me engano, do Fernando Marcelo, Piauí. A estalagmite que ele coletou lá para fazer teste de isótopos de urânio e oxigênio também, ele fez várias metodologias, colocou aqui a base da estalagmite que ele coletou, eu, inclusive, que coletei, que eu quebrei a estalagmite com autorização, claro, deu 32 mil anos na base, 32 mil anos na formação de um espeleotema que tinha pouco mais de 50 centímetros. Uma outra amostra da Gruta do Castelo. Um espeleotema que subentende aqui que antes tinha um acúmulo de solo na base e já foi elevado. Vamos correr um pouco mais. Uma parede totalmente ornamentada, preenchida, né? Esse é o castelo também. Desculpa, esse é o castelo. Aquela anterior também era, não é a cortina sagrada. E aqui nesse pequeno mapa aqui da Gruta Quipreste, eu usei o mapa original antigo do Gregel, apesar dele ser muito similar com o mapa novo da Panorama, que está um pouco mais detalhado, ele mostra isso, assim, por que essa gruta tem 380 metros? Porque ela tem um retículo labiríntico aqui, em várias direções, né? E isso foi muito propício lá. O Morro da Pedreira é marcado por esse tipo de feição. Muitas vezes as grutas têm um direcionamento mais linear, mais controlado pelas fraturas, e muitas vezes a coisa brinca na vertical. Essa caverna aqui, esse abismo A, eu não conheço, inclusive. Eu tomei conhecimento agora quando a Panorama me forneceu um material para dar uma olhada. Obrigado, Edvar. O abismo A, o pessoal do Gregel, inclusive, que descobriu, mas o pessoal da Panorama mapeou. Em 27 metros de desnível, não é muito. No Morro da Pedreira, a gente tem o Cacafu, que tem mais de 40, né, e aliado ao Fodifica, agora é uma gruta só, foram unidas, o desnível é maior, superior a 50 metros. 50 metros é muita coisa para um afloramento carbonato. O sonho da gente era ter entrado no Cacafu, quando a gente entrou, lá no meio dos anos 90, e ter encontrado água, mas a gente não encontrou. Mas o desnível é basicamente o mesmo desnível para o nível de base do Ribeirão Pedreira, que está correndo pelo lado de fora. Talvez um dia a gente consiga encontrar uma galeria mais profunda, talvez um dia as águas se mostrem, né, mas o que a gente não encontrou até hoje no Morro da Pedreira é isso, é o nível freático atual. Mas aqui dá para ver bem essa importância da formação do Morro da Pedreira em níveis verticais, né, a evolução de cima para baixo. Aqui. Não é normal no Distrito Federal. Vamos para uma outra região, a região do Ribeirão Contagem. Aqui é fácil de identificar, está bem ao norte aqui do plano piloto, e temos duas grandes minerações de calcário. A Tocantins, cimento Tocantins, e a Ciplan, cimentos Planalto. Elas estão numa área que o floramento calcário está aqui recoberto pela vegetação, e essa região hoje ela é mais entendida como carbonatos do grupo Bambuí. Acho que isso não se questiona, na verdade, a evolução do conhecimento, a gente vai esperar até muitas mudanças daqui para frente. Então, aqui a gente não está no grupo Paranoá, por quem definiu, que aqui tem aspectos mitológicos e principalmente isótopos, né? A geoquímica dessas rochas demonstra que elas podem ser do grupo Bambuí, não do Paraná. Enfim. Desculpa. Deixa eu fazer uma alteração aqui, gente. Pronto, fechei o WhatsApp que estava atrapalhando. Gente, o que tem de importante aqui, esse aglomerado de cavernas perto da Cimento Tocantins, elas têm uma grande importância em termos de tamanho, de ecologia, né? Tem populações de morcegos aqui muito, muito importantes, né?
E eu diria que é uma grande importância geológica, também científica, que muitas vezes não é reconhecido, mas eu gosto de dar valor a isso, vou tentar explicar para vocês. Mais para o meio curso aqui do Ribeirão Contagem, algumas outras grutas. A Saúva, uma gruta também de maior importância, aqui os Mandacarus são grutas pequenas. Esse ponto aqui, esse ponto específico, calma que eu tô fazendo confusão. Deixa eu voltar para cá. Eu estou muito ao norte aqui. Esse aglomerado aqui, eles representam a face leste da produção aqui da mineradora, e a gruta da face leste, ela tem esse percurso que alia, que junta grandes abismos a uma ressurgência fóssil que forma a gruta da face leste. Vamos ver em detalhes. Mais para o outro lado, na margem do Ribeirão da Contagem, o que se destaca aqui, além da Gruta dos Morcegos, que tem morcegos, ecologicamente muito importante, é a Pedra Encantada, é o abrigo da Pedra Encantada. Eu acho ele simplesmente fenomenal. Ele é o que é incomum. A gente não acha isso facilmente no território do DF, de forma alguma mais, e se você ampliar para as rochas do grupo Bambuí mesmo, para as grandes extensões aí de Minas e Bahia, do jeito que o abrigo da Contagem apareceu, isso não é tão simples, não é tão comum. Mas vamos explicar lá. E o Sonhém, no Rio Sonhém, uma gruta muito semelhante também, digamos aqui, a Gruta da Saúva, mas isolada, a única gruta conhecida também com uma grande população de morcegos. Eu acho que essa área, e também caminhando um pouco mais para leste, né, a participação da fauna cavernícola aqui, quirópteros, é bem maior do que para a região oeste. E digo em termos de quantidade, em termos de espécies eu não saberia dizer, e eu posso estar falando besteira. É até importante dizer que a produção científica aqui do Distrito Federal, em termos de conhecimento da quiropterofauna, não ficou para trás. Eu acho que é o grupo de animais que está mais bem estudado, em várias cavernas, tem vários levantamentos de estudantes, né, de teses de mestrado da Universidade de Brasília, e um trabalho mais dedicado, mais completo, e foi feito, inclusive com a participação do Edvar, estou falando muito do Edvar, quando eles fizeram o levantamento das cavernas do Alto do Cafuringa, que é a essência das cavernas que nós temos, né, o levantamento de quirópteros. São várias espécies, não são só os hematófagos, muito pelo contrário, tem morcegos de grande importância ecológica, endêmicos, com destaque para o Longcophila de Kesseri, o morceguinho do Cerrado. Vamos lá, esses dois aglomerados mais ao norte aqui representam conjuntos novos de caverna, sistemas de cavernas, em dois afloramentos distintos que foram feitos recentemente pelo panorama ambiental. São cavernas menores, né, com menos representatividade em tamanho e morfologia também, conteúdo. Vamos lá, a Gruta da Contagem tem esse aspecto. Essa Gruta da Contagem, vou voltar um pouco, peraí. A Gruta da Contagem, a Gruta da Contagem está aqui, ó, isolada na cava, na mina, na frente de lavra da mineração Tocantins. É uma gruta que teve sob risco de ser destruída, o licenciamento ambiental está segurando ela, eu não sei como anda o processo, mas até então a nossa notícia é que ela está lá. Ela tem um destaque muito interessante, não pelo tamanho, nem pelo conteúdo, nem pela beleza, de certa forma, mas ela tem essa forma desse travertino aqui, que é uma grande piscina, o maguinho cabe lá dentro, e é um grande travertino. O que representa esse travertino? Um fluxo de água, um palio canal que vinha daqui, que não existe mais, né? A gruta foi interrompida aí na montante, a água foi acabada, né, exaurida, e ficou representado aqui esse travertino. Né, vamos para o abrigo da Pedra Encantada. Por que eu digo que ele tem relevância? Ele está aqui representado no afloramento, só que a gente tem que fazer justiça. Não consigo fazer na foto, na época não tinha uma grande angular, toda a largura do abrigo da Pedra Encantada. Ele tem mais de 100 metros de largura aqui. Né? Uma nova abertura está sendo feita aqui no leito do rio, muito menor. Mas essa é a paleogaleria. O teto marcado aqui por scallops, marcas de onda, né? E a base,
Aqui tem pelo menos assim 1 metro de espessura de sedimentos, de classos, de seixos cimentados do transporte do rio naquela época. E a gente está aqui a cerca de 8 metros de altura do nível atual do rio. Então, essa marquise aqui são esses sedimentos. É um registro histórico muito importante, que deve ter uma importância científica, se a gente conseguir extrair daí alguma datação, alguma coisa que nos traga um registro paleoclimático, pelo menos. Ó, o Abrigo da Pedra Encantada, que é, na morfologia em planta, bastante larga, com 23 metros só de extensão, o que vale na espeleometria são esses 23 metros, não esses 100 metros de largura. Não gosto dessa ideia, não. Aqui a altura dela é de 5 metros, né? E a profundidade, como vocês veem, bem maior. Esse é o abrigo, que é uma gruta, né? Porque a definição de abrigo na espeleometria é que essa altura da boca tem que ser bem maior do que a extensão da caverna. Mas ele tem cara de abrigo, e foi denominado abrigo, e vai ser abrigo para sempre. Olha a Gruta dos Morcegos, uma galeria fluvial, um fluviocárste lá no alto do maciço, que é representada por essa gruta bem linear, né, com poucas reentrâncias, meandros aqui, mas o que sobrou dela é somente essa pequena extensão. E a Gruta da Face Leste, que é o exemplo da Pedra Encantada, tem a abertura em forma de abrigos aqui, na estratigrafia, aqui no plano de acamamento, e no seu interior um espaço muito grande, com formas de corrosão freáticas muito fortes também, apesar de que ela também teve a contribuição de uma drenagem subterrânea. Isso eu não consigo demonstrar para vocês aqui, só indo lá. Ou olhando o mapa, né? Aqui é o desenvolvimento linear dela, muito retilíneo, né? Com algumas quebradas aqui em outro ângulo, em ângulo reto, mas predominantemente retilíneo, e isso é uma drenagem subterrânea, uma paleodrenagem. Gente, essa aqui é uma figurinha feita à mão, anotado aqui as coordenadas à mão, e eu quero dizer o seguinte: a Gruta da Locarte é uma gruta perdida, ninguém mais sabe onde ela está. O cadastro tem um ponto que não é o local certo, né? Essa gruta foi descoberta também num levantamento para a mineradora, foi feito por uma empresa que eu não lembro o nome, mas eu conheço a pessoa que foi lá e deu o nome da orquídea que está na boca da caverna, do gênero Locártia. Esse ponto, ele é relativamente preciso. É o ponto que está na minha figura depois. Por favor, copiem aí. Então, estamos pagando R$10 para quem reencontrar essa caverna, porque muitas pessoas já tentaram e nunca mais encontraram. Vamos mais para o leste, gente. Saímos da região da Contagem, da bacia do Rio Contagem, e vamos para o Rio Maranhão. A reentrância do Rio Maranhão dentro do Distrito Federal, aqui o norte é a linha do Distrito Federal, ele tangenciona um afloramento calcário muito representativo, que também tem uma mineração, né? E tem algum aglomerado de cavernas. As primeiras cavernas descobertas foram essas três: Boca do Lobo 1, 2 e 3. Depois um outro aglomerado, feitos também em função do licenciamento ambiental. Mais uma vez, a Panorama Ambiental fez esse trabalho. Eu não posso falar dessas porque eu não conheço, mas eu creio, posso estar enganado, depois do Afterlife alguém pode me corrigir, mas essas realmente ainda permanecem sendo mais representativas. Peço desculpas porque as fotos que a gente, pelo menos o Gregel fez na época dessas cavernas, a gente perdeu, né? Mas essa caverna tem uma coisa interessante. A Boca do Lobo tem número 1, tem esse desenvolvimento mais linear, só que mais meandrante, sinuoso, né, diferente do que a gente acabou de ver lá na face leste, que é uma drenagem subterrânea antiga, paleodrenagem, que hoje está, essa caverna, digamos assim, essa paleodrenagem, está a cerca de 20 metros acima da cota do Rio Maranhão. Né, a boca da caverna, que é esse dolinamento aqui, dá de frente para o Rio Maranhão. Daqui a gente assiste o rio passar. É uma gruta bem na subhorizontal aqui, com predominantemente desenvolvimento horizontal. E a Boca do Lobo 2, a 3 a gente não tem a topografia, mas ela tem um volume um pouco mais amplo, né? Diferente da Boca do Lobo 1, isso aqui
ele é um paleocanal, pelo menos um paleocanal, adjacente ou afluente antigo do próprio Rio Maranhão. O que a gente tem aqui preenchendo essas galerias são seixos centimétricos, do tamanho de um punho, tamanho de mão, mostrando, assim como lá na Gruta da Pedra Encantada, um paleorregistro de sedimentos, tá aí com a idade da evolução geomorfológica, do aprofundamento da calha do Rio Maranhão, com mais de 20 metros de desnível, e que tem uma grande importância científica. No meu ver, acho que a gente precisa motivar alguém para ir lá tentar fazer disso uma história. Vamos mais para o leste, a bacia do rio, não é o rio Água Rasa. O rio Palmeiras é o principal contribuinte do Rio Maranhão nessa região e ele é o coletor da microbacia aqui do Água Rasa e do Taboca. Taboca está a dança dos vampiros, drenagem subterrânea, uma gruta formada por uma drenagem subterrânea que achou uma facilidade para escapulir por dentro de um bloco fraturado, basculado aqui no leito do rio, no cânion, que facilitou a abertura da caverna. Não é uma caverna de gênese freática, uma ação fluvial muito mais intensa. Assim como a água rasa, furado grande, uma gruta menor, e água rasa aqui embaixo. Uma gruta que impressiona pelo tamanho. E ela que é o registro DF001 da primeira caverna cadastrada no Distrito Federal com o nome de Gruta da Cobra. Por acaso, quando nós fomos mapear essa caverna aqui, nessa pedra, esse sou eu, nessa pedra aqui sentou uma das colegas, a Tânia, e ao lado dela tinha uma jararaca. Né? A gente tomou um susto tremendo, acho que os antigos também devem ter encontrado alguma coisa nesse sentido. A gruta impressiona pelo volume, apesar de ter uma ação erosiva muito forte, o desplacamento do teto, né? A gente não vê outro tipo de feição aqui que denote ação freática, por exemplo. Eu acho que é um destaque esse espelhotema, ficou bem bacana, pelo menos ficou fotogênico. E a Gruta Dança dos Vampiros, na drenagem afluente ao Água Rasa, o Ribeirão Tabocas, a gente tem poucas fotos, mas assim, me marca muito ter que entrar nesse conduto onde a água fria escorre, a gente tem que descer nesse tubo aqui, para depois descer nessa cachoeirinha, ela tem quase 2 metros de altura, mas é escorregadio. E é uma das poucas grutas com água corrente no Distrito Federal, né? Então, eu acho isso muito relevante. O Ribeirão Tabocas entra por aqui e sai aqui na Ressurgência. Eu disse que é um conjunto de fraturas. Aqui é a lateral de um grande megabloco, e aqui é a outra lateral do grande megabloco fraturado, quer dizer, isso na geomorfologia, na parte externa, e o rio conseguiu, né, foi favorável para ele passar por aqui e abrir a galeria. Dá para perceber isso indo lá. Vamos lá agora. Metamórficas do Grupo Araxá. Então, a gente saiu do Paranoá, e daquela pequena parte do Bambuí, e vamos entrar no Grupo Araxá, que representa 5% do território do DF, com uma gruta só conhecida. Aliás, duas, desculpa. A Toca do Falcão e a Fenda do Barreiro, é o pontinho mais escondido aqui. Eu tive lá um pouco mais de 10 anos atrás. Isso é perto da Ceilândia, né, que é a DF-190, ó, que chega pertinho de Santo Antônio Descoberto. O limite do DF está correndo aqui. Essa é a Toca do Falcão. São carbonatos lá do Grupo Araxá, são lentes de carbonato que existem no meio dos xistos, só que é uma rocha bem alterada já, ela tem uma granulometria recristalizada, talvez um mármore, né, e ela muito pouco favorável para a abertura da galeria e gerou aqui uma coisa... Como eu li muito, assim, uma galeria fendular, mas para mim tem um aspecto um pouco mais de cruz. Então aqui a gente tem um extrato mais favorável para a abertura lateral e aqui na fratura, abertura vertical, inclinada, na real aqui inclinada. É a única gruta. Eu falei que é a única porque eu acredito que a Fenda do Barreiro, que é vizinha do Falcão, desabou. Eu acredito que ela desabou. A gente, na encosta lá, os blocos não permitiam a gente se aproximar muito e acho que ela não existe mais. Pode ser que a gente esteja errado. Vamos para as rochas siliciclásticas, pronto, os pontinhos amarelos, que contornam a região urbana aqui, né, contornam a Chapada da Contagem. Né. Elas estão muito associadas às litologias que, no Grupo Paranoá,
são representados por duas unidades importantes. Os quartzitos do Q3, né, são quartzitos maciços, mais espessos, e os meta-argilitos, os meta-ritmitos, argilitos e siltitos, da unidade R4, que estão logo abaixo do período carbonatado. Apesar de estar na topografia acima, são unidades mais antigas. A gente tem, digamos que meio a meio, cavernas de quartzito e cavernas no R4. Né? Tem que dar um destaque aqui para o seguinte: uma parte grande desses pontos aqui, principalmente esses aqui que estão no norte, são cavernas que foram cadastradas associadas a pequenas cavidades em rios, em cachoeiras, né? Uma delas é muito importante, a própria Gruta do Poço Azul. Mas as outras a gente não questiona, assim, exatamente, mas não é aquela caverna. Vamos deixar claro que poderia até... Uma delas eu excluí, é a tal de Grota da Neguinha. Está cadastrada e, ao meu ver, não deveria ser. É uma grota, não é uma gruta. E o nome e a explicação e a foto demonstram isso. Bom, o Poço Azul é uma caverna que todo habitante do DF conhece, sem saber que é para a cidade devido à importância. São quartzitos dobrados, e na cachoeirinha do Poço Azul, que tem grande profundidade, tem essa pequena gruta. Não tem 6, 7 metros de extensão. Essa gruta é uma grutinha em quartzito lá na região do Poço Azul, num afluente à margem esquerda, no alto da encosta, que foi cadastrado como uma gruta no meio da encosta da lateral esquerda. É o nome da caverna que deram. Eu tinha dado um nome diferente, cara, Gruta dos Cristais. Isso aqui foi uma foto, a única foto que eu tenho dela, um slide que eu digitalizei esses dias, foi feita em 1990, sei lá, por aí. A Gruta da Toca da Mata da Anta, aqui pertinho de São Sebastião, aqui perto dos condomínios do Jardim Botânico, em quartzito. Essa parte mais ferruginosa aqui mascara isso, mas do lado de fora o afloramento é o quartzito, né? É uma região, é uma área, uma rocha dobrada, e favorece muito. Eu estou basicamente no fundo da caverna batendo a foto para a parte externa, uma gruta muito pequena. Mas é o processo que gera esse tipo de caverna no DF. Não é tão incomum, assim como a Gruta dos Cristais anterior, essa, e a gente, se encontrar mais algumas por aí, não é tão inesperado assim. A que mais se destaca, enfim, é a Gruta do Volksclub, no R4. Né? A gente tem uma sequência aqui muito dobrada, muito alterada, de metargilitos e metasiltitos. É uma gruta de pouco mais de 100 metros de extensão e ampla, né, onde passa um rio subterrâneo. E aqui é detalhes do afloramento aqui do metargilito, ó, todo dobrado. Um contato litológico aqui, uma rocha que acima já é mais quartzítica nessa camada, e aqui o metasiltito. Né. E semelhante a ela, uma gruta que, aliás, agradeço aqui o Rafael Grutka, que me ajudou com esse conhecimento, que eu nunca fui nessa caverna, lá no Sol Nascente, lá na Ceilândia mesmo, pertinho da cidade, uma gruta muito semelhante ao Volksclub, na mesma unidade litológica, um pouco menor que o Volksclub, mas com toda a característica. Então, no R4, nós temos duas grutas em cabeceira de drenagem, né, que são bem expressivas, e isso é particular para o Distrito Federal. O que eu falei de cavidade em latossolo? Um tempo atrás, já há muitos anos, aí eu dou aquela importância para os pesquisadores, não, para os servidores do IBRAM, antigo Sematec. Eles, na rotina de trabalho deles, eles identificaram nessa fazenda, que tem uma granja, uma caverna. E essa caverna, na verdade, ela foi aberta no próprio solo, no latossolo. Essa caverna, ela tem todo aquele feitio, para quem consegue aí conceber, eu talvez tivesse que fazer um desenho assim, a formação de abertura de cavernas em solo, né, abertura de galerias, digamos assim, é o processo de piping, né, abertura de canalículos, depois tubos maiores, e essa erosão, né, subsuperficial vai crescendo até gerar, inclusive, vossorocas. Só que antes de gerar a vossoroca, alguma condição melhor permitiu que essa gruta permanecesse ali por mais algum tempo, apesar dela estar em processo avançado de destruição natural. O mapinha que a gente fez dela tenta explicar isso. A gente entra por esse pequeno dolionamento, uma drenagem intermitente
passa por aqui e a água realmente se acumula, aqui ela sifona novamente, desculpa, aqui tem uma dolina, e sifona, e aqui ela ressurge numa outra galeria, que a entrada é por essa outra dolina, e aqui ela some novamente. Pela escala aqui, ó, de 5 metros, a gente tem mais de 5 aqui mais de uns 15, e a gente tem quase 20 metros de caverna no solo, maior que muita gruta de calcário lá no Morro da Pedreira, né? É um lato-solo. Ela lembra muito, gente, provavelmente vocês já viram as imagens hoje de fotografias de paleotocas. Então, inclusive, você pode até questionar indo lá e perguntar, será que é uma pipe? Será que não é uma paleotoca? Eu mesmo não sei definir. Eu não tinha essa visão naquela época, eu não tenho as fotos, peço desculpas, alguém vai ter que ir lá, olha aqui a coordenada, alguém vai ter que ir lá pedir licença para o fazendeiro e entrar novamente. Mas, para exemplificar, eu coletei isso da internet. É muito semelhante à própria gruta lá da fazenda. Ela tem essa entrada, com essa mesma cara. Isso aqui, na verdade, é uma palhotoca. Pelo menos eu extraí da internet. Esqueci de botar a referência aqui. Mas é muito semelhante ao que a gente tem lá na gruta lá da fazenda Monjolo. Lá no Recanto das Emas, inclusive. Ela fica ao lado da área... Ao lado, não, entre o Recanto das Emas e o Gama. Uma fazenda que tem uma grande. Gente, ufa, eu não sei se eu me excedi, se eu passei demais, se foi cansativo. A ideia era fazer um panorama. A gente não tem condições de mostrar todas as cavernas, eu não conheço todas, né? Ainda tá, acho que ninguém conhece todas. A provocação que eu queria fazer é a seguinte: o que a gente tem para fazer? Né? Qual o objetivo de levantar tantos dados? Qual o objetivo de tantos pontos numa imagem de satélite? A espeleologia tem muito essa prática, né? Cadastrar os pontos. Né? Quando é demandado em alguma situação específica, um mapeamento, e o mapeamento gera um estudo, muito raramente, inclusive, né? E de vez em quando, pessoas mais interessadas vão mais assim, num foco específico e vão ali trabalhar um paleoclima, uma fauna subterrânea, né? Uma geomorfologia. Então, o que eu sinto falta é isso. A gente tem o Gregel já fez algumas publicações nos congressos de uma interpretação de fenômenos da evolução do sistema do Morro da Pedreira, por exemplo. Só que a gente está longe de fazer um trabalho completo para isso. Eu diria que hoje é um momento ideal. Primeiro que o Morro da Pedreira está bem conhecido, né? Já tem muitos pontos lá e dificilmente a gente vai aumentar em muito aqueles pontos, talvez um ou outro só. Né? E a gente tem o que a gente não tinha 20 anos atrás, a gente tem precisão na topografia, precisão na locação desses pontos e precisão principalmente na cota desses pontos. Então a gente consegue gerar com isso um modelo, interpretar a evolução geológica desses sistemas. E fazendo isso, para cada uma daquelas microbacias que eu tentei aqui trazer para vocês a ideia, a gente consegue talvez colaborar no sentido de construir qual que é a evolução aqui dessa região, principalmente dessa região aí de secada de vale, né, do norte do Distrito Federal, em termos de geomorfologia, em termos de paleoambiente, né? Então, o que falta muito é evoluir para isso. Né? Antes disso, óbvio, aprimorar a informação. Eu botei aqui a figura que representa de fundo o Morro da Pedreira como a gente tinha antigamente, o mapa em papel, feito a nanquim, a pena. Esse é o mapa em escala 1/10.000 da Codeplan, publicado nos anos 80, e a gente plotava os pontinhos aqui, né? Então, a gente tinha muita condição de errar. Hoje, esse erro é reduzidíssimo. Só que ainda tem, eu fui dar uma de curioso, a gente ainda tem no cadastro duplicatas de dados, a gente tem cavernas totalmente erradas, os pontos, a gente tem a definição de cavernas confusa e os pontos estão lá e não deveriam estar, né? A gente tem uma meia dúzia de pontos para serem corrigidos. Eu percebi que no Morro da Pedreira, por exemplo, em 87, eu
eu junto com a turma do Gregel da época, nós identificamos uma caverna e mapeamos a Gruta do Parto, 87, né? Mais de 30 anos depois, então outra equipe foi lá e mapeou também, procurou a Gruta do Parto. Pela imprecisão do nosso ponto, eles identificaram outra caverna, chamaram de Gruta do Parto, mapearam e agora a gente tem uma informação confusa, né? Talvez eles tenham achado outra caverna, que talvez seja uma outra que a gente também conhecia na época. Então a gente precisa corrigir isso, aprimorar a informação. Isso é necessário para que a gente possa fazer depois um trabalho confiável, né? E eu acho que o objetivo final disso, assim, um objetivo maior, é a conservação do nosso território, a conservação da geodiversidade, a conservação do patrimônio espeleológico. A gente não vai, hoje, como em termos de legislação atualmente, a gente não vai conservar tudo. Não existe mais essa realidade. Mas a gente precisa dar essa interpretação e essa importância das cavernas que realmente nós vamos considerar mais importantes, para que a gente possa ter ações de conservação, no sentido de, talvez, replicar o que a gente tem para o Morro da Pedreira, que é um monumento natural, né, de um decreto, está preservado, ninguém vai mexer, e na Gruta do Sal. Só que a Gruta do Sal é um pedacinho pequeno, né? O Morro da Pedreira é exuberante, mas é um pedacinho pequeno. Se a gente ficar só com isso, é muito pouco, né? Então, acho que a gente tem que aprimorar a informação, gerar mais estudo, mais conteúdo e incentivar, motivar a criação de áreas de conservação aqui no DF. Eu usei aqui uma foto que eu acho muito bacana também, o Edivar me emprestou. Eu não tinha visto até hoje os selos que foram lançados em 2010 e foram homenageados os morcegos, aqui não lembro da série, depois alguém me explica, a série de selos dos Correios do Brasil, homenageou os morcegos e tem fotos do Edivar, tem fotos do Maricélio, grande Maricélio, biólogo estudioso de morcegos. E eu acho isso para mim muito representativo, é uma demonstração, um reconhecimento da importância do trabalho que se faz, que muitas vezes se fez com muito esforço, muita dedicação, muito desgaste, né? Só que a maior mensagem que eu posso trazer hoje é que a gente precisa aprimorar isso, consolidar e continuar produzindo uma informação quanto mais científica, melhor. Gente, é isso que eu tinha para falar. Eu vou passar aí para os comandantes, para o mestre de cerimônias, o André. Depois parece que a gente vai ter uma abertura aí para perguntas. Eu ainda não sei se tem perguntas, mas fiquem à vontade. Eu estou aqui para responder o que eu puder responder. E fico muito feliz por ter participado. Um grande abraço a todos. Vai, André. A gente que agradece, Minhoca. Foi muito boa a apresentação. Cara, uma visão. Essa mesma da Gruta em Solo, eu mesmo fiquei assim, rapaz. Nunca imaginei que existiria isso aqui em Brasília. Tá, eu vou selecionar as perguntas aqui. Deixa eu só conferir aqui que eu anotei. Eu vou passar. Peraí que eu tenho que achar as perguntas agora. Eu vou ocultar a minha tela aqui, né? Eu já tirei da apresentação. Ok. Aqui, vamos lá. A primeira pergunta é do Eduardo Rolim. Ele pergunta, né? Mineradoras de calcário versus cavernas. Como conviverem em harmonia? Pergunta complexa essa, Eduardo. Pelo seguinte motivo, assim, a harmonia, ela é forçada. Existe lei para regulamentar isso, né? Então, a priori, a mineração só pode existir se fizer o estudo e concluir que algumas cavernas devem ser preservadas pela relevância e algumas podem ser destruídas pela baixa relevância. Isso é como a legislação define hoje. O que eu tenho de receio é que
E, assim, a produção dos estudos, ela tem que ser muito bem conduzida, né? Os estudos têm que ser de precisão, têm que ser levados a sério, né? Então, a importância é a gente ter essa base na formação do espeleólogo, na formação dos consultores, muito garantida, né? Para que não haja decisões, né, tomadas de decisão pela supressão de cavernas ou conservação de cavernas equivocadas. Acho que o que vai determinar se a gente vai ter aquilo que eu disse que almejo muito, assim, uma conservação da parte do patrimônio que realmente importa, se a gente trouxer para público, né, um bom produto, assim, boas informações bem estruturadas. Mas, infelizmente, a legislação, ela permite a supressão de cavernas. O que, profissionalmente, eu te diria que é viável, essa flexibilidade deveria acontecer, né? É uma necessidade, a mineração é uma necessidade social, econômica, né? Há condições de você identificar cavernas que não têm tanta relevância, e aí, digamos assim, toca o barco, né? É a evolução, é a equação que está sendo desenvolvida. Uhum, tá certo. Próxima pergunta, da Luana Costa. Ela pergunta: e a dolina do Catingueiro, ela existe? Lembro que cheguei a acompanhar um grupo que queria fazer uns estudos em torno dessa dolina. Ela ficava na Cafurim. Que ótima pergunta, Lauana. É o seguinte, eu nem mostrei a dolina do Catingueiro, né? Ela existe, é uma dolina, a dolina é ou um abatimento ou uma subsidência do terreno, óbvio. Lá no Catingueiro, a subsidência, ela é considerável, você tem uma dolina com mais de 30 metros de diâmetro, uns 15 de profundidade, que não dá acesso a caverna nenhuma. É uma dolina, uma formação geomorfológica. A evolução do karst conclui nisso. As dolinas vão arrasar o terreno kárstico. Essa dolina, ela está pontuada no cadastro do SECAV, mas essa dolina não é uma cavidade, eu estou dizendo isso, e eu tirei da minha apresentação. Por mim, nessa ideia de aprimorar a informação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a dolina do Catingueiro do patrimônio espeleológico, patrimônio não, da lista de cavidades, não é uma cavidade. Ela tem uma importância ambiental, ela tem uma capacidade de adução de água, de captação de água, né, fluvial, e ela tem uma importância ecológica, ambiental. Mas como cavidade subterrânea, ela, a meu ver, ela tem que ser excluída. Vai lá, eu posso te passar, a gente tem o ponto, na verdade está no cadastro do SECAV, você consegue facilmente. Qualquer coisa me pergunta. É lá no Catingueiro, numa vila, um dia há de comprar uma terra lá. Pode mandar. A do Zeca agora. Minhoca, como você conseguiu todos esses dados espeleométricos? Porque no CNIE temos apenas 2 registros de cavernas com esses dados. É importante você Zeca, tentar ir deixando o resultado desses trabalhos. sim, Zeca, isso é complexo, né? O Gregel tem alguns dados, uma parte, eu coletei eles aqui, eu tenho isso. Eu consegui uma informação, uma boa parte daquelas 92, né, que eu tirei a projeção horizontal, uma boa parte são as do Morro da Pedreira. Os Morros da Pedreira, eu tive esse privilégio de olhar as informações, mas essas informações elas ainda estão resguardadas, porque elas foram apresentadas ao Instituto Brasília Ambiental, né, para definição do plano de manejo. Então seria muito adiantado a gente trazer a público essas informações agora. Mas em se tratando do Morro da Pedreira, eu fiquei muito curioso. Então eu resolvi colocá-los nessa minha estatística, porque senão eu não teria como brincar com essa informação, assim, como fazer uma média das cavernas da F só com 40 grutas. Né? Então, eu precisei acrescentar as do Morro da Pedreira para fazer um mínimo de estatística. Essa é uma informação que nós temos. Na ideia de aprimorar a informação, fazer esse cadastro do SECAV e ter esses dados mais consolidados. Eu acho que a ideia do CNIE, na raiz, né, muito tempo atrás, era que as informações fossem como coordenadas, informações de morfologia, informações da história, informações da importância ecológica e topografia também, né, inclusive os mapas.
Eu acho que a gente está muito aquém, né? Eu acho que a própria espeleologia, os espeleólogos, nós temos que assumir a meia-culpa, nós não prestamos a informação bem detalhada. Hei de consertar um dia, junto com todos, essa estatística. Manda lá. Tá, vou botar aqui a próxima. A próxima é do Túlio. Aqui. Excelente, Minhoca. Você conhece cavernas espongiformes no DF ou arredores? E outra pergunta, acha que as cavidades do Morro da Pedreira foram formadas sob condições de aquífero confinado? Muito boa, Túlio. Gente, que pessoal de altíssima qualidade. Vou responder de trás para frente. Eu acredito que sim, o aquífero confinado, aquelas rochas do Canastra que estão, né, ali laterais ao Morro da Pedreira, uma vez estiveram sobre o Morro da Pedreira, a evolução geomorfológica é fácil a gente interpretar assim, né? Houve essa cobertura, né? A evolução das galerias que a gente conhece hoje lá, elas aconteceram, na minha visão, enquanto essa cobertura ainda permanecia lá. Depois, com a dissecação do relevo, a exposição do karst ali, né? A exumação do karst, a gente teve uma evolução mais vadosa também, que deu aquele alargamento na vertical para alargamento, desculpa, assim, essa comunicação vertical entre as galerias freáticas que já existiam em vários níveis lá no Morro da Pedreira. Agora, cavernas espongiformes, uma vez eu olhei lá para uns pedacinhos de algumas cavernas, por exemplo, Cortina Sagrada, que é uma gruta muito especial, e fiquei tentando identificar padrões para que a gente, né, pensasse nisso, mas eu acho que não. Acho que não. Eu voltei agora, 10 dias atrás, né, lá no morro, com a Bruna e com o André e com outro Túlio. Desculpa, quem foi com a gente? Tu, André? Foi o outro Túlio. A gente entrou numa caverna que eu não conhecia, eu tive esse mesmo olhar. Cara, será que eu estou aqui numa situação espongiforme? Mas, mais uma vez, não. Não, ainda não. Nós não temos esse processo, até porque eu acho que o freático lá, ele é o freático tradicional com ácido, né, ácido orgânico ali, né, e não ácido sulfuroso, né, não tem enxofre naquela dissolução. Manda lá. Tá, beleza. Foi o Lucas que foi com a gente naquele campo. Oi, Lucas, desculpa. Tá, cadê outra pergunta? Aqui. Elisa pergunta. Sei que a Gruta da Lapa, em Brasilinha, fica já em Goiás, mas você tem informações dela? Elisa, a Gruta da Lapa é a... Ela tem um outro nome, se eu não me engano, peraí, Brasilinha, claro, Planaltina de Goiás. Agora só me faltou o nome, mas sim, conhecemos ela. É uma gruta muito significativa, de grande importância histórica, que foi feito ali um templo religioso. Antes do templo religioso, ela tem registros arqueológicos, pinturas rupestres, né? E ela tem uma estrutura, a gente está falando muito de geologia aqui, né, de formações freáticas, ela é a gruta com a formação freática mais intensa que tem na nossa região. Aí, se traçar um raio aqui das grutas do DF, né, daqui do Cafuringa, incorporando essas grutas de Brasilinha, ela se destaca, ela é a principal. Né? Ela, bom, se a gente estiver falando da mesma gruta, Boca da Lapa, não, Boca da Lapa não, desculpa, Boca da Lapa é em outra caverna, Gruta dos Milagres, Lapa dos Milagres, aqui em Brasilinha, talvez seja essa que você esteja se referindo. Não conheço outra com esse nome Lapa, mas eu acho que a gente está falando da mesma gruta. Brasilinha tem algumas regiões já conhecidas e eu acho que você está se referindo a essa. Tá. Eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp. O pessoal que está perguntando o que é uma formação de caverna espongiforme? Espongiforme. Tenta imaginar o seguinte, a todos, muito provavelmente muitos têm a mesma dúvida. No processo de formação em subsuperfície mais profundo, né, imagina um aquífero confinado com alta pressão hidrostática, né, e por longo tempo.
né? Se as condições da rocha são favoráveis, isso também ajudaria se a rocha for mais do tipo um calcarenito, ou então muito intensamente fraturada. Ali a condição é perfeita, né, para você abrir a galeria freática. O resultado desse processo é uma caverna com, você olhando de dentro, você se coloca dentro da caverna olhando para o seu externo, assim, a parte exterior, você vai ver tudo irregular, tudo corroído, grandes pendentes, assim, grandes pontas de rocha vindo tanto do teto quanto da parede, quanto do piso, né, demonstrando uma corrosão muito intensa. A semelhança de uma esponja, né? Lembra uma esponja. Se você encontra, e as galerias se interconectam, se agrupam, com o aumento dessa corrosão, e forma salões amplos. Se você olhar mapeado de cima para baixo, assim, a planta baixa, você vê que é uma estrutura totalmente irregular, sem uma forma definida. As fraturas, a parte que no início gerou a favorabilidade da dissolução, elas somem do mapa. Fica só a esponja. Tá, beleza. Agora a última pergunta é uma minha. Queria perguntar como que é, assim, na prática, essa relação entre as cavernas que estão dentro da propriedade de mineradoras e espeleólogos e grupos de espeleologias que queiram visitá-las? É uma relação fácil ou é complicado ter esse acesso? Então, eu imagino que hoje, isso ao longo do tempo foi mudando, né? Para a gente entrar numa área de mineração naquela época, eu confesso e sei que outros faziam da mesma forma, a gente entrava pelos fundos, passava pela propriedade ao lado, né? Pela porta da mineração não era permitido, com certeza. E isso aconteceu. Então, a gente tomou conhecimento da existência de muitas grutas nessa história. Vou relatar uma história que o Edvar me contou esses dias. Eu tirei algumas informações dele. Obrigado, Edvar. A Gruta da Face Leste, alguns anos atrás, eu estava já como consultor no SECAV em 2006. Mas é um processo de licenciamento ambiental lá na Nascimento Tocantins, da, do IBAMA, do Distrito Federal, na época, da Superintendência do Distrito Federal. A equipe da fiscalização do IBAMA chamou o SECAV porque havia um conhecimento, uma informação que deveria existir uma caverna no bloco chamado Face Leste, que a mineradora queria aproveitar e transformar em cimento. Fomos lá e andando no mato, eu e a turma, né? Acho que o Heitor estava comigo. Não, o Heitor foi depois para mapear a gruta. Eu, o pessoal do IBAMA, da mineração que nos acompanhou, a gente achou a gruta. Achou vários abismos que dão acesso à gruta, e para a gente foi uma surpresa. Uma gruta nova, Face Leste, uma gruta enorme, ninguém conhecia. Só que, conversando com o Edivar, ele me revelou que essa denúncia partiu, na verdade, deles, né, assim, dos colegas da espeleologia, porque eles tinham feito exatamente isso, descobriram a caverna, numa exploração dessa, e isso fez revelar a informação que a caverna estava em risco. Então, isso caiu no órgão ambiental e a gente foi lá tentar fazer a coisa do jeito certo. Muito provavelmente, hoje, eles estão obedecendo uma distância segura e eu acredito que eles abandonaram a ideia de fazer a lavra nessa região, porque é uma caverna de grande importância. Se for estudar com detalhes, determinar o grau de relevância, a face leste vai chegar perto da máxima relevância, com certeza. Se não for máxima, corre o risco de ser máxima relevância. Certo. E você acha que é tranquilo? É fácil conseguir chegar no mineiro e falar, não, eu queria estudar essa caverna? A face Ou leste, talvez não? você vai ter, Não, assim, de uma forma sim, geral. então, Assim, via por de exemplo, regra, tem uma caverna fechada que está dentro. via de regra, você tem que ter o contato Será da que. empresa, fazer esse contato, apresentar o seu projeto, dizer, justificar a sua intenção, mas, assim, eles não têm obrigação nenhuma de deixar você entrar eu acredito Sei. nisso, é uma questão de legalidade, né? Uhum. É complicada a Tá situação, certo. né? Porque Aham. eles também não podem fechar o perímetro e Sim, aham. destruir o que querem, né? A gente não tem essa condição de entrar, mas Uhum. a rigor eles têm que permitir que o estudo seja feito. Tá, vou passar. Então, Também
O particular, esse interesse, vai depender muito dessa interação com as empresas. Uhum. Próximo aqui é do Celso Neto. Celso Neto. Você não acha que a nível nacional não deveriam convencionar melhor os termos sistema, província, distrito espeleológico e outras definições? Eu acho que sim, a gente está evoluindo. A ideia de província e distrito é uma ideia antiga, né? Ela hoje foi ajustada com alguns conceitos de região cárstica, né? Mas na prática é a mesma coisa. A gente ainda pode usar, você vai, quando falar que está numa determinada província espeleológica do Paranoá, quem definiu esse conceito foi Ivo Carmen Sanches, em 1979. Então, província espeleológica do Paranoá. Eu até prefiro, e não a região carbonática do Grupo Paranoá, no Distrito Federal. Agora, eu acho que essa é uma evolução temporal, assim, a gente vai aperfeiçoando isso com o tempo, mas nada impede que você use a nomenclatura que você ache mais adequada e cite cite a referência que te levou a isso. Agora, o sistema, ele não, são coisas diferentes, né? A gente trabalha províncias e distrito para falar de áreas, né, de conjuntos, aspectos semelhantes das cavernas de uma determinada região. O sistema já é uma coisa específica. O sistema é o sistema da caverna em si, o sistema kárstico local. Naquele afloramento eu tenho um sistema de grutas, Morro da Pedreira, né? Então, o sistema significa que as cavernas de um determinado local, um local, né, mais restrito, a gente tem um processo em que essas cavernas se comunicam, seja hidrologicamente, seja ambientalmente, seja topograficamente, que o ser humano passaria, né? Então, a gente tem essa nomenclatura sistema, que é uma nomenclatura espelhométrica, né? Diferente da visão da província e distrito. Respondi? Tá certo, aham. Beleza, acho que acabaram as perguntas. Deixa eu dar uma última conferida. Então, a gente agradece, Minhoca, sua participação. Muito boa essa live para, né, dar esse panorama geral assim, do DF. Acho que muita gente às vezes nem tem esse conhecimento que tem tanta caverna aqui perto da gente, né? A gente fica muito nessa ideia de só Minas, Terra Ronca, né? Petar, mas, cara, aqui em Brasília mesmo tem muita caverna. E é isso. Em nome do Gregel, eu te agradeço pela participação e sempre bem-vindo aí para estar nos campos com a gente quando você tiver interesse. Enquanto o joelho deixar, eu pretendo isso. Muito bom, gente. Eu que agradeço a todos que estão aí assistindo. Foi muito bacana para mim, assim, a sensação de retomar a história é importante. E como eu disse antes, no início, eu estou me atualizando. Tem muita coisa aí que a gente não tinha nem obrigação de saber, mas eu acho que eu estava preparado para interpretar. Espero ter cumprido a missão a contento aí, que vocês tenham aproveitado. Tá. No mais, se descobrirem cavernas novas, eu também quero saber, porque conhecimento não ocupa espaço. Com certeza. Então tá, valeu, obrigado, Minhoca. Grande abraço.